anterior, a gente viu o protocolo de distribuição de chave quântica conhecido como BB84. E para recapitular, vamos lembrar como que esse protocolo funciona. Então, a Alice começa produzindo uma sequência de qubits. Ela mede cada um desses qubits escolhendo aleatoriamente entre os testes X e Z. Envia esses qubits para o Bob, através de um canal quântico que a gente está assumindo que é perfeito. O Bob vai receber esses qubits e medir cada um deles escolhendo aleatoriamente entre os testes X e Z. Então, a gente viu que quando os testes que eles escolhem são exatamente os mesmos, eles vão ter respostas perfeitamente correlacionadas e, portanto, se eles guardarem apenas os casos em que os testes foram iguais, eles vão ter duas sequências, cada um deles uma sequência de bits que são perfeitamente correlacionadas, duas sequências perfeitamente correlacionadas, que é o que a gente precisa para estabelecer uma chave criptográfica. Ok, então por que esse protocolo é seguro? Então, primeiro, vamos lembrar que para saber quais são os casos onde os dois concordam a respeito dos testes que foram aplicados, né, quando os testes são iguais, eles só enviam um para o outro a sequência de testes que foram realizados, sem contar qual é a resposta. Então, a resposta do teste permanece um segredo para Alice e Bob, portanto, qualquer pessoa que interceptar a comunicação entre eles não faz ideia de qual é o bit que de fato eles têm naquela posição ali na sequência deles. Bom, mas o que pode acontecer ainda? Então, tem vários ataques possíveis. Eu vou falar aqui de um exemplo simples, mas que já dá a ideia essencial. Existem provas rigorosas para mostrar que esse protocolo é seguro. E com o exemplo que eu vou dar aqui para vocês, já dá para a gente entender exatamente qual que é a ideia por trás dessas provas, tá? Então, o que ainda pode acontecer? O que pode acontecer é ter um boi na linha. Nesse canal quântico entre Alice e Bob, pode ter uma terceira pessoa, a Eve, que intercepta o bit quântico que está sendo enviado da Alice para o Bob e pode agir nesse bit quântico tentando extrair informação para poder tentar descobrir qual que é essa chave criptográfica estabelecida entre Alice e Bob. Lembrando que se qualquer terceira pessoa tiver alguma ideia da chave, isso é ruim, o nosso protocolo One Time Pad não vai ser seguro. Então, a chave tem que ser um segredo absoluto entre Alice e Bob. Vamos ver agora o que acontece quando tem a Eve no meio do caminho, que vai interceptar a comunicação enviada da Alice para o Bob. Então, aqui está a Alice. Aqui tem a Eve agora no meio e aqui está o Bob. Então, vamos fazer alguns exemplos do que pode acontecer aqui. Então, para fins didáticos aqui, eu vou supor que o que a Eve faz é um ataque chamado de Intercept and Resend. Então, ela vai pegar o qubit enviado pela Alice, fazer uma medição nesse qubit e, dependendo da resposta, ela vai enviar um outro qubit para o Bob preparado de acordo com essa resposta que ela obteve no teste. Tá? E eu vou supor que o que ela faz é escolher aleatoriamente os testes X e Z, imitando o comportamento do Bob. Então, para provar de fato a segurança desse protocolo, só olhar para esse caso específico não é suficiente. A gente tem que olhar para uma ação mais geral possível da Eve para mostrar que ela não é capaz de extrair informação do qubit enviado da Alice para o Bob sem ser percebida pelos dois, mas com esse ataque a gente já vê a ideia por trás da prova geral, então, e é bem mais simples de entender, e por isso a gente vai se concentrar nesse tipo de ataque, mas uma prova semelhante, com uma ideia semelhante pode ser aplicada no caso geral, tá? Então, essas provas estão bem estabelecidas na literatura. Quem tiver curiosidade pode entrar em contato, que eu passo algumas referências para vocês. Ok, então, vamos supor que a Alice escolheu medir X e obteve a resposta mais. Então, ela vai enviar o estado mais. E vamos supor que a Eve também escolheu medir X
e obteve a resposta mais. Então, é claro que ela vai obter a resposta mais, nesse caso aqui, né? Então, ela vai enviar para o Bob o estado mais. Então, o Bob, vamos supor que ele escolheu medir Z, obteve a resposta 0. Ok, então, vamos supor que agora na segunda rodada, a Alice mediu X, obteve a resposta menos. Então, ela vai mandar o estado menos para a Eve. Vamos supor agora que a Eve escolheu medir Z, tá? E obteve o resultado 0. Então, ela vai mandar agora o estado 0 para o Bob. Vamos supor que o Bob escolheu medir X. Então, agora, observem que como o estado que ele está recebendo é o estado 0, ele tem uma probabilidade dele encontrar a resposta mais. Então, vamos supor que nessa rodada aqui ele encontrou a resposta mais. Tá? Bom, vamos supor agora que a Alice escolheu medir Z, obteve a resposta 0. Então, ela vai enviar o 0 para Eve. Vamos supor que a Eve escolheu medir X, obteve a resposta menos. Ela vai mandar menos para o Bob. E o Bob escolheu medir Z e obteve a resposta 0, que pode acontecer com probabilidade meio, né? Ok, mais um exemplo. Vamos supor que ela escolheu medir Z e obteve a resposta 1. Ela vai mandar 1. A Eve escolheu medir X, obteve a resposta mais, então ela vai mandar mais para o Bob. Se o Bob escolher medir Z de novo, existe uma probabilidade meio dele obter a resposta 0. Tá? Então, observem o que acontece aqui. Se não tivesse a Eve no meio do caminho entre Alice e Bob, nessa rodada aqui, nessa posição aqui, as respostas deveriam ser iguais. Porque Alice e Bob escolheram o mesmo teste, mas as respostas não são iguais porque a Eve, aqui no meio do caminho, fez um teste diferente do que os testes escolhidos pela Alice e pelo Bob, alterando o estado que chega para o Bob. Portanto, existe uma probabilidade meio dele receber dele ter uma resposta diferente do que a resposta que ele deveria sem a presença da Eve. Aqui acontece a mesma coisa, ó. Aqui, como eles fizeram o mesmo teste, essas respostas deveriam ser iguais, mas por causa da Eve ter feito aqui um teste diferente, né? Ela fez o teste X, enquanto Alice e Bob fizeram o teste Z, ela muda o estado que o Bob recebe, portanto, existe uma probabilidade meio dele obter uma resposta diferente do que a que ele obteria se a Eve não tivesse ali. Então, o que acontece aqui? Então, se a Eve está escolhendo aleatoriamente, de forma independente da Alice e do Bob, qual a medição que ela vai fazer, então, a medição que a Alice e o Bob fazem tem que ser um segredo enquanto eles estão realizando o protocolo. Eles podem liberar essa informação depois que os qubits já estão todos medidos, recebidos e medidos, mas enquanto eles estão fazendo o protocolo, essa informação aqui tem que ser um segredo, para que essa escolha da Eve esteja descorrelacionada da escolha de Alice e Bob. Então, quando isso acontece, existe uma probabilidade meio da Eve escolher uma medição diferente nas instâncias em que Alice e Bob escolhem a mesma medição. E quando isso acontece, as medições da Alice e do Bob são iguais, mas a da Eve é diferente, existe uma probabilidade meio da resposta do Bob ser diferente da resposta da Alice, enquanto essas respostas são sempre iguais quando a Eve não está presente. Então, uma maneira deles verificarem a presença da Eve ali é fazer o seguinte. Então, próximo passo no protocolo é o Bob enviar a Alice uma fração dos bits correlacionados
que eles obtiveram nesse processo. Eles vão escolher um certo número de rodadas, um certo número de qubits, e vão sacrificar aquele pedaço da chave em nome da segurança. Então, eles não vão poder usar esses bits aqui que eles trocaram, porque agora todo mundo sabe quem são esses bits aqui, mas eles fazem esse sacrifício, né, de matar um pedaço da chave para verificar se tem alguém no meio do caminho interceptando a comunicação deles. Então, o que que acontece? Depois que eles já jogaram fora os casos em que os testes são diferentes, as duas sequências de bits que eles têm que ser perfeitamente correlacionadas. Então, se o Bob manda uma fração desses bits para Alice, ela compara com os dela e vê que tem muita diferença, isso significa que tem algum problema. Ou a Eve tem um espião no meio do caminho, ou existe algum erro, né, no canal, algum ruído, alguma coisa, algum problema no aparato experimental deles que está atrapalhando a comunicação. De toda forma, eles sabem que aqueles bits que eles trocaram, ou essa realização do protocolo, não foi feita de maneira correta e, portanto, eles têm que jogar tudo fora e começar de novo, ou tentando eliminar essa informação que está vazando para a Eve, ou calibrando melhor os aparatos experimentais que eles têm. Tá? Então, qualquer erro no protocolo pode ser detectado pela Alice e pelo Bob quando eles comparam essa fração de bits que eles sacrificaram em nome da segurança. Tá? Então, se a gente tem uma espiã tentando obter informação sobre os bits enviados, sobre os qubits enviados pela Alice, os bits do Bob, no final das contas, não vão estar mais perfeitamente correlacionados com os bits da Alice. E por isso a presença dessa espiã pode ser detectada. Tá? De todos os protocolos de informação quântica, o BB84 é um dos que está mais próximo da implementação prática real. E vocês podem ver na Wikipédia mesmo vários exemplos em que esse protocolo foi implementado experimentalmente, inclusive para realizar uma transação bancária. E um dos exemplos mais legais é essa troca de informação entre Viena e a China utilizando um satélite. Tá? Então, esses dois grupos de Viena e da China, dois grupos importantíssimos na área, eles realizaram o envio de uma mensagem criptografada, tanto de Viena para a China quanto da China para Viena, utilizando o protocolo BB84, em que os qubits foram enviados de um lado para o outro usando um satélite. Então, aqui é o que eles fizeram. Na China, eles queriam enviar uma imagem para Viena, e aqui está uma representação binária, né, em termos de zeros e uns, dessa mensagem, ou dessa imagem, lá na China. E aí eles fizeram esse protocolo BB84 para construir essa chave criptográfica que está aqui. E aí agora eles, lá na China, somam o arquivo original com essa chave bit por bit, obtendo essa outra sequência de zeros e uns, que é a mensagem criptografada, que aí sim é enviada para China, para Viena, né? Aqui eu estou tentando mandar uma imagem da China para Viena, então aqui na China acontece a codificação, e aqui em Viena vai acontecer a decodificação, que é simplesmente somar de novo a chave a essa mensagem codificada recebida, e aí a gente tem esse arquivo JPG decodificado. E a mesma coisa agora, do contrário, eles tinham uma imagem em Viena que eles queriam enviar para China. Agora eles têm uma segunda chave, lembrando que a cada vez que a gente tem que se comunicar, uma nova chave tem que ser construída. E eu somo agora, bit por bit, essa imagem com a chave, obtendo essa mensagem codificada, que agora é enviada para a China e decodificada lá na China usando a mesma chave. Tá? Então aqui está um desenhozinho
das estações, a gente tem duas na China e uma em Viena, que a distância entre elas se trabalha bem legal. Tá? Então é um dos exemplos da implementação desse protocolo. Então, um outro resultado recente também, esse resultado que mostra que você pode implementar esse protocolo BB84 usando fibras que já existem, que são usadas para comunicação clássica. Então, usando a estrutura que a gente já tem para comunicação clássica também para fazer esse tipo de comunicação quântica, né, para implementar esses protocolos quânticos.